A Dança dos Dragões, uma história verdadeira por Grande Mestre Munco. Sendo a história da guerra da sucessão Targaryen entre a princesa Rhaenyra e Aegon II de seu nome, que quase destruiu o reino. A Dança dos Dragões. Um nome tolo para a Guerra Civil Targaryen, quando meus ancestrais dançaram pelo meu direito de nascença. Antes da guerra, a casa Targaryen podia contar 18 dragões. No final, tínhamos 2, quase o mesmo de Targaryens. Nunca mais seríamos tão poderosos ou temidos novamente. A dança começou com muitas delas, um velho e uma jovem garota. A rainha falhou em dar um filho ao seu rei. Então ele ungiu sua filha, a princesa Rhaenyra, como sua herdeira. Anos mais tarde, o rei se casou novamente. Sua esposa, a rainha Alicent, da casa Hightower, lhe deu um filho. Débil e tolo, o velho rei se recusou a mudar a sucessão. Ele sequer percebeu que a corte havia se partido entre 2 times rivais de negros e verdes, por conta dos vestidos que a princesa e a rainha vestiam em alguns torneios. Uma noite, um servente encontrou o velho rei morto depois de seu sono, e correu para informar a rainha Alicent. O protocolo dizia que os sinos deveriam tocar e um corvo ser enviado para a Pedra do Dragão, convocando a herdeira, a princesa Rhaenyra, para sua coroação, mas Alicent tinha outros planos. Quando viu o corpo de seu marido morto, ela trancou os aposentos e jogou o servente nas celas negras para garantir seu silêncio. Na hora da coruja, o senhor comandante da Guarda Real, Sir Criston Cole, convocou o pequeno conselho para informá-lo sobre a morte do rei. Sir Otto Hightower, a mão do rei e pai da rainha Alicent, pediu que a sucessão fosse decidida imediatamente. Os velhos decrépitos do pequeno conselho ficaram confusos. A sucessão já estava decidida para eles. O velho rei forçou os lordes de Westeros a jurar fidelidade à princesa Rhaenyra como sua herdeira. Mas Sir Criston Cole prontamente colocou que o filho vem antes de uma filha. O conselho discutiu até o alvorecer, quando o mestre da moeda finalmente se levantou e declarou que não faria parte de uma traição. Sir Criston Cole sabiamente abriu sua garganta com uma adaga, encerrando o debate. Ninguém ficou mais surpreso de ouvir sobre a sucessão do príncipe Aegon do que ele mesmo. O primeiro, o tolo, rejeitou sua coroa, mas sua mãe apontou que sua irmã Rhaenyra compensaria sua lealdade cortando sua cabeça. Já que o filho legítimo do velho rei sempre seria uma ameaça, Aegon cedeu. Ele foi coroado no Fosso dos Dragões e sua mulher e irmã Helaena tornou-se rainha. Seu irmão Aemond voou para ganhar o favor de alguns lords, e ainda não apoiavam Aegon. O estandarte do dragão dourado era exibido por toda Kingsland até a Fortaleza Vermelha, enquanto Aegon, segundo de seu nome, ascendia ao trono de ferro. Ele não sentaria por muito tempo. Quando os corvos levaram a notícia da coroação até Pedra do Dragão, princesa Rhaenyra convocou seu próprio Conselho Negro. Com ela estava seu tio e marido Daemon Targaryen, considerado por muitos o homem mais perigoso de Westeros. Poucos lords a apoiavam, mas o maior deles era Corlys Velaryon, que controlava a maior frota do reino, e sua esposa Targaryen Rhaenys, a irmã do velho rei. E havia seus 5 filhos, nenhum deles ainda eram homens feitos. Um conjunto lamentável realmente. Juntos eles não se igualavam sequer ao poder da casa Hightower sozinha, mas Rhaenyra tinha dragões. Ela, Daemon e Rhaenys montavam gigantescas e formidáveis bestas, e 3 de seus 5 filhos também montavam. Pedra do Dragão também era lar de mais 6 dragões sem cavaleiros que o montassem. Contra isso, o rei Aegon tinha apenas 4 dragões. Dragões podem queimar cidades, mas apenas exércitos podem tomá-las. Se ela quisesse vencer, Rhaenyra precisava desesperadamente de apoio das poucas das grandes casas que ainda tinham manifestado apoio ao Aegon. Seu filho mais velho, Jacaerys, voou para o Vale do Norte. Seu filho do meio, Lucerys, voou para as Terras da Tempestade. Rhaenyra esperava que a guerra começasse e, se os deuses fossem bons, terminaria com diplomacia. Como costume, eles não foram bons. O pequeno príncipe Lucerys deve ter mijado quando entrou em Ponta Tempestade e encontrou o irmão mais novo do rei Aegon, Aemond, fazendo companhia ao Lord Baratheon. Aemond era destemido mesmo antes de perder seu olho e colocar uma pedra de Zafira no lugar. Mas o príncipe implorou pela causa de sua mãe. Finalmente Lord Baratheon tomou sua decisão. Vá para casa, filhote, e diga à vadia da sua mãe que o Lorde de Ponta Tempestade não é o cão quem ela possa assoviar. Enquanto o olho falso de Aemond cintilava em sua direção, o príncipe correu do castelo e montou seu jovem dragão Arax. A chuva caiu. Grandes raios de trovões acenderam o mundo, brilhando como luz do dia. Arax lutava para permanecer no ar com a tempestade, quando um rugido sacudiu as fundações de Ponta Tempestade.
Aemon subiu através das nuvens, abaixo dele a monstruosa Vhagar. Vhagar tinha 5 vezes o tamanho de Arax, e endurecida por ter sobrevivido a centenas de batalhas. Vhagar o alcançou na Baía dos Naufrágios. Patrulheiros sobre as muralhas do castelo viram explosões de fogo à distância e ouviram um grito ser abafado pelo trovão. Príncipe Lucerys caíra, quebrado para ser engolido pelas ondas. Com sua morte, a Guerra de Corvos chegou ao fim. E a Guerra de Fogo e Sangue começou. Quando Rhaenyra ouviu a morte de seu filho, entrou em colapso. Ela considerou terminar a guerra naquele momento, até que um corvo chegou de seu marido, Daemon. Seu filho seria vingado. Sussurros deslizaram pelas tabernas e becos da Baixada das Pulgas. 2 homens foram encontrados. Um deles era o soldado do Manto Dourado, o outro um caçador de ratos da Fortaleza Vermelha que conhecia todos os seus segredos. A história se lembra deles apenas como sangue e queijo. Uma noite, a rainha Heleana entrou nos seus aposentos reais, com a filha e seus 2 filhos para colocá-los na cama. Sem aviso, sangue e queijo surgiram com punhais na mão. Disseram que estava em dívida, um filho por um filho. Sangue e queijo exigiram que ela escolhesse qual filho seria tirado dela para sempre. Rainha Heleana suplicou aos homens para matá-la em vez disso, mas eles a recusaram. Chorando, Heleana apontou seu filho mais novo, Maelor. Talvez tenha pensado que o menino era muito jovem para entender. Ou talvez porque o mais velho era herdeiro primogênito do rei Aegon. Ouviu isso, garotinho? Queijo sussurrou para o filho mais novo. Sua mãe quer você morto. Então, sangue atingiu a cabeça do menino mais velho com um único golpe. Quando os guardas chegaram, encontraram a rainha Heleana ainda gritando, apertando o corpo do filho morto contra o dela, enlouquecendo pela dor. O sangue de seus filhos transformaram uma disputa de dinastia em uma guerra de aniquilação. A dor e a raiva de perder um filho poderiam incendiar o mundo. Aegon e Rhaenyra poderiam viver no final disso, mas não ambos. As forças de Rhaenyra foram atingidas por outro golpe, no momento em que o Senhor de Harrenhal viu Daemon Targaryen circulando o castelo com seu dragão Caraxes. Ele abaixou seus estandartes e se rendeu. Os negros agora tinham mais fortes castelos das Riverlands. Notícias mais escuras ainda chegaram a Aegon. Graças aos filhos de Rhaenyra, Winterfell se declarara a favor dela, assim como o Vale. Furioso, Aegon demitiu seu avô Sir Otto como sua mão e nomeou Sir Criston Cole, que jurou marchar sobre todos os senhores que declararam apoio a Rhaenyra e passar seus castelos na tocha. Cole e o exército real primeiramente marcharam para o norte e sitiaram o Pouso de Gralha, um reduto dos negros perto de Pedra do Dragão. Quando seu senhor viu se aproximando, ele enviou um corvo para o Rhaenyra implorando por ajuda. Por dias, ele observou seus campos e aldeias em chamas, sem nenhuma resposta de sua rainha, até que um dia uma sombra passou sobre o exército verde. Rhaenyra enviou não um exército, mas sua ex-sogra Rhaenys e o dragão dela, Meleys. Como seu ancestral tinha feito no Campo de Fogo, Rhaenys alegremente incinerou o exército de Sir Criston Cole, mas Aegon tinha uma armadilha e Rhaenys voou em direção a ela. Enquanto Rhaenys e Meleys cobriam as tropas de Sir Criston Cole nas chamas do dragão, 2 outros dragões subiram aos céus. Aemond em Vhagar e o próprio rei Aegon em seu reluzente Sunfyre. Justiça seja feita, Rhaenys não fugiu. Dragões lutaram contra dragões e em um segundo o sol floresceu no céu. Quando a fumaça se dissipou, apenas Aemond e Vhagar foram vistos ilesos. Sunfyre, o dragão mais magnífico do mundo, teve uma de suas asas quase que completamente arrancada de seu corpo. Preso sob Sunfyre estava o próprio rei, quebrado e queimado tão intensamente que alguns lugares de sua armadura fundiam em sua carne. Seu corpo sobreviveu, mas sua mente foi entregue ao leite de papoula. Meleys foi rasgado em pedaços e o cavaleiro Rhaenys era uma pilha de cinzas. Em pânico com a derrota, Rhaenyra enviou seus 2 filhos mais novos através do Mar Estreito para sua proteção, mas o mais novo retorna dia depois, agarrado ao pescoço de seu dragão, ferido e morrendo. Ele e seu irmão foram perseguidos por uma frota inimiga bem próxima à Pedra do Dragão. Desafiando a ordem de sua mãe, o filho mais velho e herdeiro de Rhaenyra, Jacaerys, montou em seu dragão Vermax e voou para resgatar seu outro irmão e punir a frota inimiga.
Mas o menino tolo deixou Vermax ser fisgado como uma truta e arrastado para o mar, onde ele engoliu mais flechas do que água do mar. Seu irmão desaparecera no horizonte ou sobre as ondas. Ninguém poderia dizer com certeza. Com a perda de 4 dragões, a única saída de Rhaenyra estava desaparecendo. Felizmente para ela, ao longo dos séculos, a casa Targaryen havia derramado mais sangue em Pedra do Dragão. Ela prometeu ouro e títulos para qualquer um dos bastardos Targaryen que conseguisse domar os 6 dragões ainda não clamados da ilha. Esses bastardos eram chamados de Sementes de Dragão, embora a maioria tenha ficado conhecida como Ceia. Bem, talvez os dragões estivessem finalmente saciados ou entediados, mas 4 deles aceitaram seus novos montadores e foram alistados à causa de Rhaenyra. Após o pouso de gralhas, Aemond Caolho assumiu o comando dos Verdes, no lugar de seu irmão aleijado e viciado em papoula. Aemond era o sangue do dragão e os dragões não se acovardaram por trás das muralhas da cidade. Ele marchou para o norte com o exército do rei para tomar Harrenhal de volta do marido de Rhaenyra, Daemon. Mas quando ele e Criston Cole chegaram ao castelo, encontraram os portões abertos, com Daemon e todos seus homens desaparecidos. Naquela noite eles festejaram sua vitória. Daemon havia fugido ao invés de enfrentar sua ira. Mas Daemon era mais cobra do que dragão. Enquanto Aemond marchou para o norte, ele voou com Caraxes para o sul, passando sorrateiramente pelo exército verde sobre as águas de Olho de Deus. Um dia, Kingsland olhou para cima e viu 2 dragões circulando sua cidade. Daemon e Rhaenyra haviam chegado para tomar seu trono, pois a cidade estava indefesa. Aemond tinha levado o exército do rei da cidade. E pior, ele tinha tomado seu dragão Vhagar. Vendo que resistir era inútil, o pequeno conselho entregou a cidade. A rainha mãe Alicent e quebrada rainha Eleana, mas não o rei Aegon. De alguma forma, apesar de suas feridas e dos delírios, ele havia desaparecido da cidade. E assim a rainha Rhaenyra subiu aos degraus e sentou-se no trono de ferro. Diz a lenda que quando ela deixou o salão mais tarde, sangue escorria por suas pernas e mãos, provando que o trono de ferro a tinha rejeitado. Absurdo. É uma cadeira feita de lâminas de aço. Rhaenyra desejou por toda a sua vida e tinha sacrificado 2 filhos por ela. E ela provavelmente agarrou a maldita coisa com mais força do que deveria. Quando Aemond percebeu que sua arrogância lhe custara a capital, montou Vhagar em rompendo de raiva e choveu fogo sobre cada vila e castelo que ele suspeitava de deslealdade. Abandonado por Aemond, Sir Criston marchou o exército real de volta a Porto Real com a intenção de recapturar a cidade ele mesmo. Em vez disso, ele foi preso e cortado em pedaços pelos senhores das terras de Riverlands, que tinha ajudado a apoiar Rhaenyra em sua reivindicação, quando o novo exército de partidários verdes partiu do Gargalo e sitiou a cidade de Vila Velha. Rhaenyra enviou 2 de suas sementes de dragão para lançar a perdição entre eles. Em vez disso, as sementes de dragão provaram sua natureza bastarda e traidora. Eles queimaram a cidade e todas as forças negras da guarnição. Para a sorte dela, eles não se voltaram para Kingsland, mas vadiaram e beberam nas ruínas com os verdes, que eram vitoriosos e estavam um pouco confusos. Rhaenyra agora desconfiava de todas as sementes de dragão, incluindo a garota que andava com seu marido Daemon. Caçando Aemond nas terras das Riverlands, ela ordenou que a cabeça da menina fosse enviada para ela. Mas houve uma compilação. Bem como seu dragão, a menina estava montando Daemon. Quando Daemon recebeu a ordem da rainha, ele disse que eram as palavras de uma rainha e o trabalho de uma prostituta. Ele enviou a menina para longe, observando ela e seu dragão desaparecendo nas névoas da manhã. Então Daemon enviou um desafio a seu sobrinho Aemond, e voou para Harrenhal sozinho para esperar. 14 dias depois, uma sombra mais negra do que qualquer nuvem já fora varreu Harrenhal. Vhagar finalmente chegara. Nas costas dela montava o príncipe Aemond Caolho. Ele zombou Daemon tentando enfrentá-lo sozinho. Você viveu tempos demais, tio. E Daemon respondeu, finalmente estamos de acordo em algo. Então o velho príncipe subiu com forças no flanco de seu dragão Caraxes, mas esquecera de apertar as correntes que garantiam seu equilíbrio na cela. O sol estava perto de se pôr quando, como um só, os 2 dragões saltaram para o céu. Daemon levantou Caraxes rapidamente até desaparecer nas nuvens. Vhagar, mais velha e mais lenta, subiu como mais cautelosa. Sempre para cima, Vhagar voou procurando por Caraxes. Repetindo quando um raio, Caraxes gritando mergulhou sobre Vhagar.
agarrado aos dragões, caíram em direção ao lago. As mandíbulas de Carax fechavam-se ao redor do pescoço, mas quando Veigar viu uma brecha na barriga de Carax, seus dentes arrancaram uma asa. Eles caíam em direção ao lago em uma assustadora velocidade. Então Daemon Targaryen, que propositalmente não apertava suas celas, colocou-se de pé em sua cela, e ele saltou de seu dragão para o de Aemond, e na sua mão estava a Irmã Sombria, a espada de aço valeriano da irmã de Aegon, Visenya. Enquanto Aemond Caolho olhava com terror, Daemon arrancou o elmo de seu sobrinho e enfiou a espada embaixo do seu único olho restante, com tanta força que a ponta saiu pela parte de trás da garganta do jovem príncipe. Meio segundo mais tarde, os dragões atingiram o lago, jorrando água tão alto que foi dito ter sido tão alto quanto a grande torre de Harrenhal. O lago borbulhou com sangue de dragão, e depois parou. Daemon Targaryen tinha 49 em sua morte. Príncipe Aemond acabara de completar 20. Veigar, a maior dos dragões Targaryen, contava com 181 anos. Assim partira a última criatura viva desde os dias da conquista de Aegon. De volta em Kingsland, a rainha Rhaenyra não tinha muito tempo para se lamentar por seu marido idiota. A ex-rainha louca Eleana atirou-se de uma estacada para ser empalada nas lanças de ferro alinhadas no fosso da fortaleza de Maegor. Naquela noite, a cidade subiu em revolta contra Rhaenyra, exigindo justiça para a rainha Eleana e seu filho assassinado, entre outras tolas fantasias camponesas. Em meio a esse caos, um tolo de mão só chamado Pastor começou a vociferar contra os dragões, não apenas do inimigo, mas todos os dragões em toda parte. E então ele apontou para o fosso dos dragões acima da colina e gritou: "Se é aqui que os demônios habitam, esta é a sua cidade. Se quiserem fazer desta cidade a sua, primeiro devem destruí-los." Um grito subiu de 10.000 gargantas: "Matem-os!" Havia 4 dragões alojados dentro do fosso dos dragões naquela noite. No momento que o primeiro dos atacantes chegou, todos os 4 foram despertados com raiva. Ninguém sabe quantos homens e mulheres morreram naquela noite. Quem se importa? Todos eles mereciam ter morrido. Presos dentro do poço, os dragões não podiam voar. Em vez disso, eles lutaram com chifres, garras, dentes e fogo. Para cada homem que morria, mais 10 apareciam gritando que os dragões deveriam morrer. Um por um, eles morreram. Finalmente, o último dragão remanescente quebrou sua corrente, abriu suas asas e voou para cima na grande cúpula tentando fugir. Se enfraquecido pela chama do dragão, a cúpula rachou sob a força de impacto. E em seguida caiu, esmagando os matadores de dragões e a si mesma. No topo da Fortaleza Vermelha, a rainha Rhaenyra agarrou-se aos seus 2 filhos restantes, enquanto observava o fim do poder de sua família. Com muito medo dos camponeses, para tentar defender os seus dragões, pelo menos seu mais filho velho, Joffrey, teve coragem de um homem. Ele roubou o dragão de sua mãe, Syrax, e tentou voar para o fosso, para salvar o seu direito de nascença, mas a besta estúpida não entendeu aquilo, e torceu-se debaixo dele, lutando para se libertar do menino. E livre ficou. A rainha ainda é uma mulher, com toda a fraqueza de seu sexo. Chorando por seu filho perdido mais do que pelos seus dragões, Rhaenyra abandonou o trono de ferro, e vendeu sua coroa para comprar passagem para ela e seu último filho de volta para Pedras do Dragão. Rhaenyra esperava chocar mais ovos de dragão no castelo. Mas quando ela desembarcou, a comitiva de boas-vindas matou seus guardas, e marchou com ela e seu filho na ponta da espada para o castelo, para enfrentar um homem morto e um dragão moribundo. Irmã, Rei Aegon, segundo de seu nome, chamou Rhaenyra. O pouso de gralhas deixou Aegon quebrado e demente. Seu rosto, que uma vez fora bonito, agora estava inchado de leite de papoula, com cicatrizes e queimaduras que cobriam metade de seu corpo. Rhaenyra, sempre desafiante, disse ao querido irmão que ela esperava que ele estivesse morto. Depois de você, respondeu Aegon. Então Sanfars a banhou em uma explosão de chamas e a devorou em 6 mordidas enquanto seu filho assistia, deixando a 7ª e última mordida uma parte de sua perna para o estranho. Rhaenyra estava morta, e o rei Aegon estava no trono de ferro novamente. Mas apenas por meio ano. Ele foi envenenado por seus próprios homens e substituído pelo mesmo menino que tinha visto sua mãe ser devorada.
O último filho de Rhaenyra se casou com a única filha de Aegon e a Dança dos Dragões terminou oficialmente. Cinzas e homens queimados. Tudo que restava das Riverlands. Duas crianças assustadas cuspindo votos que eles não entendiam. Tudo que restou da poderosa casa Targaryen. Crânios velhos e filhotes de dragões que não cresceram muito mais do que gatos. Tudo que restou dos dragões.